Capítulo 608. A névoa cinza sem fim pairava silenciosamente antes que um leve ruído de raspagem na mesa de bronze soasse. Klein mudou sua postura sentada e começou a dar mais importância aos detalhes relacionados ao espírito maligno. Estava cada vez mais convencido de que a senhorita Sharon e ele próprio haviam negligenciado a possibilidade de algo acontecer a Rafter Pound. Este é um poder Beyonder do caminho do sacerdote vermelho, conspiracionista? Além disso, isso está ainda mais próximo de uma fraude comum. Há apenas o uso de poderes sobrenaturais nos detalhes. Portanto, mesmo que eu tivesse chegado ao espaço misterioso acima da névoa cinza, eu teria passivamente me enganado. Eu só teria descoberto o problema considerando e analisando proativamente a situação? Se não fosse pelo Sr. Azik, que sabia do espírito maligno suspeito de ser o falecido Anjo Vermelho Médici, eu não teria percebido esse problema. Nem teria contratado a senhorita mágica para procurar qualquer anormalidade na rua Williams. Após alguns minutos de contemplação, Klein conjurou papel e caneta, preparando-se para usar a adivinhação para confirmar suas teorias. Depois de deliberar por um momento, ele finalmente escreveu a frase para a adivinhação por sonho, situação atual do Baronet Rafter Pound. Depois de largar a caneta tinteiro vermelha escura, Klein segurou o pedaço de papel com a declaração de adivinhação e recostou-se na cadeira. Primeiro se lembrou da informação que tinha sobre Rafter Pound antes de fechar os olhos, recitar silenciosamente e entrar em cogitação. Os pensamentos de Klein se acalmaram rapidamente quando ele rapidamente entrou em estado de sonho. Em um mundo cinzento, cenas desconexas passaram rapidamente antes de finalmente se fixarem na unidade 29 da rua Civelaus. Dentro da acolhedora sala de atividades, Rafter Pound vestia um pijama de algodão e segurava uma taça de vinho com um líquido vermelho. Ele estava parado em silêncio junto à janela, olhando para a sede da delegacia de polícia de Backlund, do outro lado da rua, na diagonal. Este baronete tinha costeletas cinzentas e órbitas inchadas manchadas de cores verde escuras. As rugas na testa e nos cantos dos olhos e da boca eram tão pronunciadas que excediam a aparência de alguém na casa dos 40. Suas pupilas não estavam dilatadas de maneira muito grave, mas estavam anormais. Suas bochechas estavam vermelhas enquanto ele tinha um sorriso furtivo. Ele parecia um pouco anormal comparado à última vez que Klein o conheceu. Na verdade, algo está errado com ele. Klein deixou o sonho e começou a considerar como poderia lidar com o espírito maligno. Sem dúvida, tinha sua linha de pensamento habitual para tais assuntos. Na situação em que não conseguiu entrar em contato com a senhorita Sharon, sua primeira reação foi relatar o assunto. Mas como isso deve ser relatado? Klein considerou isso seriamente e conjurou a figura do mundo e o fez orar. Através de um canal confiável, passe esta informação para a Igreja da Deusa da Noite Eterna e a Igreja do Deus do Vapor e da Maquinaria. A informação é: espiões de alto nível de Fezak e Intis estão reunidos na rua Williams por motivos desconhecidos. Recompensa de 100 libras. Esta foi a explicação que Klein pensou após repetidas considerações. Revelar diretamente o Rei dos Anjos, o Sacerdote Vermelho, a família Médici ou a ruína da dinastia Tudor de fato atrairia a atenção das igrejas e dos militares, mas também faria facilmente com que a senhorita mágica, que relatou o assunto, fosse alvo de organizações oficiais. Havia enormes riscos envolvidos. Usar espiões de alto nível de Fezak e Intis reunidos na rua Williams não era apenas relativamente mais brando, algo que os Beyonders comuns tiveram a chance de perceber, mas também era algo que deixaria as igrejas e os militares cautelosos.
Eles enviariam os especialistas correspondentes para empregar os métodos mais eficazes. Quanto aos frutos subsequentes das investigações, tudo foi graças às suas contribuições e nada teve a ver com o denunciante. Klein havia considerado a ajuda do Sr. Azik, mas acabou optando por abandonar a ideia. Isso acontecia porque o espírito maligno era suspeito de ser um rei dos anjos e era muito perigoso. Azik, que ainda estava em fase de recuperação, talvez não conseguisse lidar com isso. Depois de pensar um pouco, Klein transformou a cena conjurada em um fluxo de luz e a transmitiu para a estrela carmesim que representava a mágica. Reticências. Backlund, Burgo Sherwood. Quando Force recebeu a resposta do Senhor Mundo, ela ficou surpresa. Esses são espiões de alto nível de Fezak e Intis? Ela exclamou para si mesma, acreditando que não havia como inferir algo assim com as informações que havia fornecido. No entanto, rapidamente se sentiu à vontade, acreditando que a razão pela qual o Senhor Mundo suspeitava de anormalidades na Rua Williams era precisamente porque ele havia recebido as informações correspondentes de espiões de alto nível. Depois de confirmar as aparições de pessoas de Fezak e Intis, foi fácil para ele chegar a tal conclusão. Passar esta informação para a Igreja da Meia-Noite e a Igreja do Vapor. Não é uma forma eufemística de dizer aqui está o relatório. Infelizmente, não poderei assistir do lado de fora, ou tenho certeza que um grande show iria se desenrolar. Force não era novata em reportar assuntos, afinal, sua colega de casa e boa amiga era uma caçadora de recompensas. Ela rapidamente teve uma ideia, decidindo entregar a questão de relatar a informação à experiente Xiu. Ao sair do quarto, viu Xiu sentada em um sofá. Ela estava folheando documentos sobre seu alvo, levantando a mão para agarrar seu cabelo loiro bagunçado de vez em quando e parecendo extremamente séria. Force pegou casualmente um item para enfeitar seus motivos e foi até o sofá. Ela entregou o item. Aqui, coma um pedaço de bolo. Xiu olhou para o bolo coberto com uma camada de creme. Sem perder o foco, ela levantou a mão para agarrá-lo. Nesse momento, Force girou o pulso e o bolo na palma da mão se transformou em uma flor decorativa dourada. Surpresa? Ela perguntou com um sorriso. Xiu não pôde evitar revirar os olhos. Pare seu truque. Eu prefiro comida. Tudo bem, tenho um assunto para você resolver. 70 libras. Force sorriu quando ela se sentou. Reticências. Depois de lidar pela primeira vez com o assunto do espírito maligno, Klein retornou ao mundo real e realizou um ritual. Ele trouxe o transceptor de rádio, que havia sido colocado acima da névoa cinza por vários dias, de volta ao seu quarto principal de primeira classe. Ele deitou na cama e usou a cogitação para recuperar sua energia até ser acordado pelos sons de cliques. Quando Klein abriu os olhos, o luar carmesim já havia brilhado, cobrindo a sala escura como um véu, assim como o transceptor de rádio que ejetava automaticamente um papel branco ilusório. Isso realmente parece um filme de terror. É uma pena que esteja conectado a um espelho mágico sem qualquer integridade moral ou resultados financeiros. Klein sentou-se e se aproximou. Ele viu frases na língua de Loen no papel branco ilusório. Honrada existência acima do mundo espiritual, seu leal e humilde servo, a Rhodes, chegou e gostaria de cumprimentá-lo. Você tem algo que gostaria de me perguntar? Olha isso, olha. Isso é o que eu chamo de fala mansa. Assim é um profissional. Naquele instante, Klein realmente desejou puxar Darkwill para dentro da sala para testemunhar a arte de comunicação do espelho mágico. Claramente tenho perguntas a fazer, mas torna-se uma situação para eu testá-lo. E até fez uma pergunta. Klein controlou a curvatura de sua boca enquanto respondia com uma voz profunda: sim. Por favor, fale.
O ignorante e limitado a Rhodes está pronto. Em meio aos sons de cliques, o papel ilusório não tinha mais nada escrito, mas em vez disso tinha um rosto sorridente e bajulador. Este já é o surgimento de emoticons. Esse sujeito evolui muito rapidamente. Klein perguntou diretamente: onde posso obter um item místico que possa roubar os poderes Beyonder de outros? Os sons de batidas de repente tornaram-se intensos quando o papel branco ilusório rapidamente produziu cenas como uma captura de tela de um filme. Havia lugares com os quais Klein estava familiarizado, como o portão Chanes da Catedral de Santa Selena, na cidade de Tingen, o belo poeta de cabelos pretos e olhos verdes, Leonard Mitchell, um homem de meia-idade sentado em um sofá sorrindo para as nobres damas à sua frente, e uma jovem arrogante que estava vagando pelos esgotos. Houve um total de 12 cenas e, finalmente, apareceu uma linha de texto. Estas são aquelas das quais você pode adquirir uma de maneira fácil ou conveniente. Há muito mais, mas ou são muito complicados ou problemáticos, ou variam nos níveis mais elevados que não consigo ver claramente. Nada mal. Na verdade, ele sabe como me ajudar a filtrar. Esta é uma versão fantasiosa e mística do Google. Klein assentiu gentilmente e disse, apesar de saber a resposta, é a sua vez de perguntar. Você já respondeu. Em meio às batidas, a resposta nada surpreendente de Rhodes apareceu no ilusório papel branco. Klein riu interiormente e perguntou, onde Leonard Mitchell ficará por enquanto? Os sons de batidas tornaram-se intensos novamente à medida que uma cena após a outra aparecia diante dos olhos de Klein. Era um marco famoso em Backlund, uma imponente torre gótica com um sino da ordem pendurado acima. Havia uma placa na estrada com as palavras Rua Pinster. Era a unidade 7, ao longo de uma fileira de casas com terraço. Nele estava o extremamente gentil Leonard Mitchell vestindo um casaco preto e luvas vermelhas. Ele era o amigo poeta de Klein e lia os dossiês de Lanevos e Capim. Esse sujeito está em Backlund e investiga os casos Lanevos e Capim? Que diabos! Os cantos da boca de Klein se contraíram levemente enquanto ele pensava cuidadosamente nas pistas que deixou nesses dois casos. A única pista é que o detetive Sherlock Moriarty está envolvido nos dois casos. Se Leonard entrar no sonho de Daisy, ele deverá descobrir este ponto. Mas eu já possuía barba e tinha um disfarce muito bom naquela época. É improvável que ele possa me reconhecer na cena um tanto borrada do sonho e dos retratos. Contanto que ele não me reconheça, não importa. O que os problemas com Sherlock Moriarty têm a ver comigo, German Sparrow? Klein retraiu seus pensamentos e memorizou a residência atual de Leonard Mitchell. Rua Pinster, número 7, Backlund. Ele planejava confiar a Eileen White visitar Leonard Mitchell depois de amanhã e usar o distintivo dos Eremitas do Destino para comprar um item místico. Espero que meu querido amigo poeta tenha itens adicionais de sobra. Caso contrário, o preço definitivamente será alto. Klein respondeu laconicamente e disse ao transceptor de rádio, é a sua vez de perguntar. Ele estava honestamente curioso para saber o que a Rhodes perguntaria desta vez. Em meio aos sons estridentes, o transceptor de rádio ejetou um novo papel ilusório. Nele havia uma pergunta. Grande mestre, Leonard Mitchell tem um grande segredo. Você deseja saber? Isso também pode ser considerado uma pergunta? Klein ergueu a cabeça divertido e surpreso ao olhar para a lua vermelha que iluminava silenciosamente o mar escuro. Logo, ele honestamente deu uma resposta. Sim. Ponto.